Dando seguimento, vamos para a nossa sexta aula, onde a gente vai falar das contraindicações. Bom, contraindicações são todos aqueles quadros clínicos que as pessoas apresentam que impedem elas de receberem uma técnica de liberação miofascial, muitas das vezes qualquer técnica de terapia manual, tá? Quem já trabalha com algum tipo de terapia manual sabe mais ou menos as contraindicações, mas quem nunca trabalhou com nenhum tipo de terapia manual, presta bem atenção nessas aulas para que vocês não coloquem em risco nenhum paciente de vocês, tá? Então, primeira é a febre. Vocês lembram que eu falei nos benefícios que essa técnica ela aumenta a temperatura? Então, qual o sentido da gente aumentar a temperatura numa pessoa que já está com febre? Né? Não pode. Se a gente aumentar, a gente pode causar uma convulsão na pessoa por causa de um aumento muito brusco da temperatura. Então, pessoas com febre, nem pensar. Infecções de pele ou virais. Por quê? Como a gente trabalha essa técnica fazendo com que a circulação flua, acho que está certo, de uma forma mais rápida no momento, se a pessoa tiver com algum vírus dentro dela, o aumento dessa circulação, da velocidade da circulação, pode fazer com que um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, ou qualquer coisa que esteja presente na corrente sanguínea, se espalhe para outros locais. Então, se ela tiver com uma simples gripe, não faça, porque o vírus que está aqui, próximo ao pulmão dela, fazendo ela ter a gripe, pode ir para outros locais do corpo, e aí a gente não sabe como é que esse vírus vai se comportar em outros locais do corpo, tá? Então, na dúvida, não faça. Neoplasias, que são os cânceres, apesar de a gente não ter nenhum estudo muito detalhado sobre os efeitos das terapias manuais sobre o câncer, o princípio é o mesmo que nas infecções virais. A gente não quer que as células cancerígenas se espalhem para outras partes do corpo, que a gente chama de metástase, né? Então, para evitar, a gente não faz, porque vai que numa manobra dessa a gente carrega uma célula cancerígena para outro lugar, e aí depois a pessoa descobre que está com metástase. Agora, claro, se um médico oncologista disser que não tem problema, que você pode fazer, que não corre esse risco, faça, fica a seu critério, mas tenha sempre isso por escrito, carimbado e assinado pelo médico responsável da pessoa que você vai atender, tá? Porque se lá para frente ela descobrir que deu alguma metástase, o médico dela disse que estava tudo bem. Mesmo que o médico fale que está tudo bem, eu não gosto de fazer, porque a consciência da gente depois fica em jogo, né? Mas aí isso aí vai da cabeça de cada um. Se por um acaso o médico falar que não tem problema, que não corre risco nenhum, peça para ele te mandar isso por escrito, tenha o contato dele, ele manda isso por escrito, carimba e assina, e aí você está respaldado, tá? Hipertensão e diabetes descontroladas, porque quando a gente faz uma manobra dessa, a gente acaba mexendo com o metabolismo, né, da pessoa. Então, se ela já tiver com algum tipo de pressão arterial ou diabetes descontrolado, para não piorar o quadro, não faz não, espera aquilo se tranquilizar, normalizar, tá? Trombos e flebites, para quem não sabe, flebite é aquela situação onde a tornozelo, a perna da pessoa fica muito inchada, e trombos são pequenos nódulos de alguma coisa que se prende na corrente sanguínea, e aí é muito perigoso, porque se você faz uma manobra dessa e desloca um trombo para alguma outra artéria ou veia mais para cima, você pode causar uma situação de risco grave para o paciente. Por exemplo, a pessoa está com um trombo lá na perna. Se você faz uma massagem, carrega esse trombo, uma liberação, né, no nosso caso, e carrega esse trombo vai parar numa veia pulmonar, você causa uma embolia pulmonar no paciente. Se vai parar numa veia, uma artéria do coração, você causa um infarto no paciente. Se esse trombo se desloca mais para cima ainda e vai parar pescoço, cabeça, você causa um derrame, um AVC. Então, contraindicação total. Tem trombo ou a perna está muito inchada, caso de flebite, não faça, tá?
Feridas abertas, obviamente, porque você vai fazer uma pressão ali, se a pessoa está com a ferida aberta, ela não vai suportar. Isso não quer dizer que você não possa fazer em outra área, tá? Igual no caso do tronco, a pessoa está com um tronco na perna, você não vai fazer na perna, mas você pode fazer no pescoço, você pode fazer na coluna, você pode fazer nos braços, tá? As situações de febre, infecções, câncer, eu não faço em área nenhuma. Ah, eu tô com câncer de mama, eu não vou mexer na perna, não vou mexer em lugar nenhum, porque você mexe com a circulação. Então, essas coisas que estão lá dentro da corrente sanguínea, né, que pode se deslocar com mais facilidade, eu não mexo. No caso do trombo, ele só vai se deslocar se você colocar a mão em cima de onde ele está, se você fizer pressão de onde ele está. Então, eu não faço também na área, mas essas questões virais, câncer, que mexe com células, eu não faço em lugar nenhum. Eu não faço. Se você se sentir segura para fazer, fica a seu critério, mas eu não recomendo, tá? Hematomas que eu falo, aqueles hematomas graves, roxo, que fica muito roxo, quase preto, verde. Eu não gosto de fazer, porque aquilo, além de dolorido, você pode espalhar aquele hematoma para outros lugares. Então, também espera aquilo passar, espera aquela situação melhorar, e aí você faz a liberação. Osteoporose. Osteoporose, para quem não conhece o termo, para quem nunca ouviu falar, é um enfraquecimento dos ossos, deixa os ossos bem fraquinhos, causa de muita queda em idosos, porque os ossos já estão fracos. Como a liberação miofascial são manobras mais profundas, você precisa colocar um pouco mais de força, você pode quebrar o osso de uma pessoa que tem osteoporose, tá? Então, sempre é importante vocês fazerem uma boa avaliação, a gente vai falar sobre avaliação daqui a pouco, mas em pessoas que têm osteoporose também não faz. Assim como pessoas que têm fraturas, como você vai fazer força, você não vai fazer força em cima de um lugar onde tu já está com fratura, né? Tem pessoas que teve fratura, mas ainda não estão consolidadas, espera consolidar, você só mexe em cima daquele osso, em cima daquela estrutura, quando o ortopedista te mandar um laudo falando que está completamente calcificado, tá? Se você não entender exame de imagem, não conseguir visualizar isso, ou se o paciente não souber falar para você se consolidou ou não consolidou, entre em contato com o médico, ou pede para ele entrar em contato com o médico, para o médico te dar essa conclusão, se está consolidado ou não. E aí, mesma situação do câncer, carimbado e assinado, para que você tenha um respaldo, tá? Qualquer condição médica que eu impeça. Então, às vezes, a liberação miofascial é super indicada para aquela pessoa, mas o médico não quer que faça, porque ele acha que aquilo vai piorar a situação clínica que aquele paciente está. Tá? Às vezes ele está em tratamento para alguma coisa, o médico acha que você fazer aquilo ali vai piorar a situação dele. Então, se o médico deu sugeriu que não fizesse, não faça, espera até o médico liberar. Isso não quer dizer que o médico manda nos seus atendimentos, tá, gente? Mas, se você não é da área da saúde, se você está entrando agora na área da saúde, a gente precisa respeitar opiniões de profissionais diferentes. Por quê? Porque cada um entende da área que atua, tá? Se você acha, se o médico que está lá, que está tratando aquela pessoa, está falando que isso vai piorar, recua um pouco, espera, fala para ele. Então, quando puder, você me fala que a gente faz, entendeu? Gestantes. Gestante é contraindicado? Não. Mas é muito difícil uma gestante procurar você para fazer liberação miofascial. Porque é uma técnica que dói um pouco, é uma técnica um pouco dolorida, a gente vai ver isso mais para frente, na hora da gente falar das manobras. É uma técnica um pouco dolorida. Geralmente, as gestantes, elas procuram para poder relaxar, porque elas já estão sentindo dor, né? Então, é muito difícil uma gestante procurar liberação miofascial, a não ser que seja uma gestante que já pratica atividade física. Não é errado fazer, mas também não é, assim, uma coisa que eu faria numa gestante, porque ela já está com dor o suficiente, para que eu vou fazer uma técnica mais dolorida, né? Tem outras técnicas que a gente pode fazer em gestante, tá? Para aliviar as dores dela, tá bom? Então, na próxima aula, a gente fala sobre as manobras que a gente vai utilizar,
E aí eu explico para vocês toda essa questão de pressão, por que que é dolorido, por que que é dolorido, por que que não é, tá? Eu vou mostrar para vocês. É super tranquilo. Quem fez o curso de massagem comigo viu que dentro da massagem relaxante existem diversas manobras. E agora, dentro da liberação miofascial, são só 3, tá? Que são utilizadas, então fica bem mais fácil da gente pegar. E aí, na próxima aula, eu explico sobre elas para vocês. Mas tentem frisar bastante essas contraindicações para que vocês não coloquem em risco, tá? Quem vocês forem atender. Até na próxima aula.